Eu queria primeiro fazer uma avaliação rápida sobre o orçamento, a proposta, né, de orçamento para o município do Rio de Janeiro de uma maneira geral. O orçamento público, evidentemente, ele não é uma peça neutra. Ele representa uma política. Mais uma vez, eu votarei contra a proposta de orçamento apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque esse orçamento, de maneira global, ele é incorrigível. Não dá para fazer emendas que transformem a proposta orçamentária da Prefeitura em algo aceitável pela população do Rio de Janeiro. A proposta de orçamento da Prefeitura do Rio, mais uma vez, como todos os anos durante a administração Eduardo Paes e mais para trás, ela representa um projeto de orçamento neoliberal e um neoliberalismo muito duro, porque não é um neoliberalismo querendo desmontar o estado do bem-estar social europeu, é o neoliberalismo sobre o estado do mal-estar social brasileiro, o neoliberalismo que agrava ainda mais os problemas da desigualdade da nossa sociedade. Esse neoliberalismo, ele se manifesta de várias maneiras, mas ele se manifesta essencialmente quando, mais uma vez, nós temos um orçamento público que não garante a universalização da educação e da saúde pública de qualidade. É um orçamento público que mantém a lógica de que a educação pública e a saúde pública são para aqueles que não têm dinheiro para pagar a saúde e a educação particular. Querem continuar oferecendo serviço público de educação e saúde de segunda classe para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Esse neoliberalismo no orçamento, ele aparece, por exemplo, quando as obrigações do poder público são transformadas muitas vezes em oportunidade de negócios para o capital. Quando a Secretaria de Educação, por exemplo, contrata a cultura inglesa para fornecer não apenas material didático, não é verdade que a cultura inglesa está oferecendo apenas material didático. Há encontros nos ginásios experimentais com profissionais da cultura inglesa. Os profissionais da cultura inglesa nos ginásios experimentais avaliam os professores e estabelecem recomendações de quais professores podem continuar nos ginásios experimentais ou não. E eu não acredito que a cultura inglesa esteja fazendo isso de graça. Ou tem um contrato, ou o preço desse serviço está embutido no preço dos livros. No projeto que está sendo apresentado hoje, aliás, aparece, né, no programa Desenvolvimento do Rio Criança Global, tem aqui, né, o código para a compra de livros, 3 por estudante, mas tem outro código aqui, parceria, contratação com instituições da iniciativa privada, para fazer a implementação desse projeto. O neoliberalismo aparece nesse sentido. Não tem coragem de privatizar claramente as escolas públicas, que isso é inaceitável para o nosso povo. Não tem coragem de fazer como fizeram o Rio Saúde, o Rio Educação. Mas aí pegam todas as oportunidades de transformar, não é, todas as obrigações do poder público em oportunidades de negócios. Agora, eu queria dizer, principalmente, eu vou tentar ser o mais breve possível para poder dar a palavra para outras pessoas, eu queria dizer que eu sinto muita falta, num debate como esse, da discussão sobre quanto a educação precisa. Porque nós não estamos discutindo quanto a educação precisa, nós estamos discutindo quanto a Prefeitura do Rio, com esse programa neoliberal, quer destinar para a educação. Eu vou dar um exemplo concreto. O orçamento da UFRJ de 1995, quando eu fazia parte do Conselho Universitário, foi feito da seguinte maneira: o reitor, Paulo Alcântara Gomes, determinou que todas as unidades e departamentos da UFRJ deveriam apresentar para a reitoria um plano determinando quais eram os gastos em custeio, quais eram os gastos em investimento que aquela unidade escolar precisava para se manter minimamente e fazer os seus processos de desenvolvimento. Essa iniciativa do reitor fez
com que a universidade soubesse que o orçamento destinado pelo governo federal para a universidade era mais de 20 vezes menor do que as necessidades da universidade. Isso permitiu que a universidade se armasse e pudesse cobrar aumento do orçamento, pudesse cobrar concursos públicos, etc. E nós não temos esse plano. Eu queria saber se a secretaria tem esses dados, se ela já fez esse tipo de trabalho, e se tem, que mostre para a população saber, por exemplo, quanto que nós precisamos para que as escolas municipais do Rio de Janeiro tenham qualidade semelhante à do Colégio Pedro II, à do Cefet, à do CAP da UERJ, ou ao CAP da FRJ. São instituições públicas na cidade do Rio de Janeiro. Então o problema da educação pública na cidade do Rio de Janeiro não é dos profissionais de educação e nem dos estudantes. Nossos profissionais de educação e nossos estudantes são capazes de promover um ensino de excelência na nossa cidade. Mas existe uma diferença absurda, enorme, nos investimentos federais nessas escolas e nos investimentos municipais nas escolas do município. E eu queria saber isso. Se a secretaria nunca fez esse estudo, tem que fazer. Tem que fazer. A gente precisa saber quanto a educação do nosso município tem que receber. Pelo menos, a gente precisa saber quanto a educação precisa gastar no ano que vem. E esse ano, para atender as demandas de 40 horas, de 1/3 de planejamento, de novos concursos públicos. A gente faz um debate aqui, já em cima das migalhas, em cima do que a prefeitura admite gastar. Nós precisamos de um debate de Estado. O povo do Rio de Janeiro precisa saber o seguinte: nós temos um orçamento municipal de cerca de quase 30 bilhões de reais para a nossa educação ficar de excelência. Quanto desses 30 bilhões precisam ir para a educação? A lei diz que tem que ser 25%. A prefeitura diz que cumpre. A gente tem números que mostram que a prefeitura não cumpre. Em 2013, o orçamento chega a 25,40%, porque estão incluídas as despesas com os inativos da educação, de mais de 800 milhões, que não poderiam estar nessa conta. A prefeitura gastou 18,73% com a educação no ano de 2013. E esses números, eles mais ou menos se repetem de forma muito parecida no ano atual e nos projetos para o próximo ano. Eu sei que eu tenho que concluir, mas é por isso que eu fiz aquela solicitação, inclusive, da gente estender o prazo. Não, mas já indo para a conclusão, existe para mim uma questão de morte no projeto da prefeitura, que é a violação sistemática da independência política e pedagógica das escolas. A LDB consagrou quem tem condições de determinar o seu projeto político pedagógico de maneira adequada para atender a determinada comunidade escolar, é aquela escola. A prefeitura vem violentando isso através da contratação da cultura inglesa, da Fundação Roberto Marinho e etc. É inaceitável que essa política continue. Isso é tirar dos alunos a oportunidade de ter uma educação feita para ele, uma educação feita com a qualidade que ele merece, com as condições específicas para atender aquela comunidade escolar. Com relação à questão das merendeiras, eu só quero dizer o seguinte: eu não sou tão nerd quanto o vereador Paulo Messina, mas só um pouquinho. Eu sei que já existem as impressoras 3D, a NASA está tentando fazer as impressoras 3D imprimirem comida, mas ainda não conseguiram. Então, se as merendeiras, funcionárias públicas, pararem de cozinhar, alguém vai cozinhar no lugar delas. A comida não vai ser impressa em impressora 3D. Então, qual é a vantagem para a comunidade escolar? Qual é a vantagem para a sociedade do carioca? Que a merendeira deixe de cozinhar e seja contratada
de forma terceirizada outras pessoas para sofrer as mesmas condições de trabalho desumanas que as merendeiras enfrentam hoje. Isso é empurrar a solução para debaixo do tapete. É só transferir a solução de lugar. Bom, eu quero ser solidário com as pessoas que ainda gostariam de falar. Vou encerrar por aqui, né, chamando, mais uma vez declarando meu apoio aos profissionais da educação e fazendo um chamado a todo o povo do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós temos ainda 3 anos de mandato de um governo que não está interessado em garantir a educação pública, gratuita, laica e de qualidade para a nossa população. Eu espero que o povo do Rio de Janeiro faça uma verdadeira sublevação em defesa da escola pública durante a Copa do Mundo. Muito obrigado.